Desde o último vídeo a gente estava trabalhando nesse programa aqui, que ele troca letras da frase, e a gente fez ele trocar cada letra maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula alternada. A gente criou, sendo que se ele tiver um número aleatório ele troca por asterisco. Mas eu queria adicionar algumas coisas aqui. Primeira coisa, tem muito asterisco, então eu vou dizer que faz um randint de 1 até 5. Se for 1, ou seja, uma chance em 5 dele transformar em asterisco. Vamos rodar isso aqui. Ok. Acho que está até muito ainda. Vou botar uma chance em 10. Vou fazer de novo. Ok. Então, de vez em quando, 10% de chance, ele coloca um asterisco. Ótimo. Só que eu quero salvar tudo que ele fez. Vocês vejam que ele está repetindo, né? Ele faz várias frases e gera vários resultados. Eu quero salvar isso. Como é que eu poderia fazer isso? Eu vou salvar cada frase que eu entrar numa lista de frases usadas. Então eu vou guardar aqui frases. A frase é uma lista vazia. Como é que funcionam listas? Tá? Uma lista, a gente já viu, ela é composta de vários elementos. Esses elementos podem ser qualquer tipo de elementos, até outras listas. Então aqui nós temos uma lista com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, sendo que o elemento de índice 5, ou sexto elemento, ele é uma lista. O índice de elemento de índice 4 é um string, o índice de elemento 0 é um número inteiro. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou salvar as minhas frases numa lista de frases digitadas. Então, eu vou dizer frases digitadas. E cada vez que eu pegar uma frase, eu vou dizer que frases digitadas append, ou seja, adicione no final a minha frase. E quando eu acabar de executar meu programa, eu vou imprimir as frases digitadas. Vamos ver o que vai acontecer agora. Quit. Agora ele mostrou, a primeira frase foi essa, a segunda essa, a terceira essa, a quarta essa, depois uma frase vazia e depois quit. Tá? Beleza. Então, na verdade, eu não quero que ele salve o quit, então eu vou mudar isso daqui para dentro daqui. Ele só vai adicionar a minha lista se a frase digitada não for quit. Vamos testar. Primeira frase. Segunda frase. E quit. Então ele salvou. Primeira frase, segunda frase. O enter que eu dei sem querer vazio. Mas não salvou os resultados ainda. Como é que eu poderia salvar os resultados? Eu poderia criar uma outra lista que tivesse só os resultados, por exemplo. Era uma maneira fácil. Ou posso usar, por exemplo, uma outra estrutura que a gente chama de um dicionário. Essa é uma estrutura um pouco mais interessante. O que é um dicionário? Um dicionário, assim como um dicionário de palavras, né, você tem uma palavra e a explicação do que é aquela palavra. Ou seja, você tem o que a gente chama de uma chave, que é a palavra, e a explicação, que é o valor, que é os detalhes com qual essa palavra está relacionada. Um dicionário é algo parecido. Você tem algo assim. Você tem um dicionário, dic. Ele tem uma chave, então, por exemplo, chave 1. E o valor é 1. A chave 2. E o valor é, vamos dizer agora, um string. Chave 3. E o valor é, vamos dizer, um número ponto flutuante. E só. Então esse dicionário, ele tem aqui as 3 chaves. Diferente da lista, eu não tenho um dicionário 0. O que eu tenho é o dicionário indexado pela chave dele. Então o dicionário, tem que fechar direito, dicionário chave 1 tem valor 1, chave 2 tem valor 2, chave 3 tem o valor float, chave 4 não existe. Para a gente ver, por exemplo, quantas chaves esse dicionário tem, ele tem 3 chaves. Chave 1, chave 2, chave 3. E a gente também pode iterar sobre as chaves desse dicionário.
Da mesma maneira que a gente iterava sobre as listas, né? For chave indic print chave. Olha lá, ele coloca chave 1, chave 2, chave 3. Para a gente ver os valores, a gente poderia dizer print dic do índice chave. Aqui eu estou usando uma variável, que é chave, que vai ter esse valor, depois esse valor, depois esse valor, para me dar o resultado. Então o valor de dic de chave 1 é isso aqui, dic de chave 2 é esse aqui, e por aí vai. Então está aqui. Tá? Então como é que eu usaria isso voltando para o meu programa? Eu poderia criar um dicionário de frases com a tradução. Então primeiro eu vou criar um dicionário vazio, tá? E agora eu vou dizer que eu vou atribuir a nova frase aqui, para eu poder usar isso depois. Eu vou deixar o print aqui, print da nova frase. Mas aí agora, a diferença é que eu vou dizer que o meu dicionário de frases do indexado pela frase digitada, que eu já tenho ela aqui, pela minha frase, que é a frase digitada, ele vai ser a nova frase. Então agora eu vou estar criando um dicionário que vai ter como chave a frase original e como valor a frase mudada. Então agora eu vou imprimir ele aqui embaixo. Vamos ver o que vai acontecer. Primeira frase, second sentence, e aqui quit. Então ele agora imprimiu a minha lista de frases digitadas e o meu dicionário. O meu dicionário teve second sentence 1, 2, 3 e o resultado dela, que foi exatamente o que a gente viu aqui. E primeira frase e o resultado exatamente o que a gente viu aqui. Reparem que ele não está na ordem que eu entrei. A lista, ela garante que você esteja na ordem, tá? O dicionário não necessariamente garante que eu vou estar na mesma ordem. Então, se eu der um append na lista, o primeiro elemento vai estar primeiro, o segundo elemento vai estar segundo. O dicionário, vocês veem como eu fui colocando aqui o dicionário com a chave é igual a determinado valor. Eu não fiz um append como a gente faz na lista, ela não tem essa ordem determinada. Mas ele tem todos os valores. Quando eu acessar o dicionário por essa chave, ele vai me dar esse valor. Eu poderia usar isso para fazer o que a gente chama de memorização. Imagina que isso aqui fosse um processo que levasse muito tempo para ser feito. Se eu tivesse a mesma frase, eu não gostaria de ter que fazer a mesma operação de novo. Então eu poderia, ao invés de trocar as letras da frase direto, eu antes poderia verificar se a minha frase está em dicionário de frases. Eu já imprimo o resultado disso que eu já tenho guardado. Dicionário de frases da minha frase. Se não, aí sim eu faço o que eu estava fazendo antes. Então agora, se eu digitar a mesma frase, ele vai buscar essa frase no dicionário. Se ela já existir no dicionário, ela não vai fazer a operação de novo. Vamos ver se isso funciona. Uma frase, outra frase, terceira frase aqui. Ok, então ele agora já deveria ter isso aqui, uma frase em maiúsculo, né? O maiúsculo é diferente do minúsculo, outra frase e etc. Se eu agora botasse outra frase, olha o que aconteceu. Veio exatamente do mesmo jeito, com os dois asteriscos na mesma posição. Como isso está vindo de forma aleatória, isso não teria acontecido, provavelmente, se eu tivesse feito de novo, né? Então vou botar agora uma frase, que nem eu botei antes, com maiúsculo também, e de novo veio exatamente igual. Se eu agora der quit para sair, a gente vai ver que as frases que a gente tem aqui, as frases digitadas têm as repetições, porque as frases digitadas sempre são adicionadas aqui, mas o nosso dicionário só tem as chaves únicas, né? Uma frase só está aqui uma vez, com o resultado dela,
a outra frase só está aqui uma vez com o resultado dela, e a outra frase só está aqui uma vez com o resultado dela. Então a gente está usando um dicionário para poder economizar processamento. É claro que esse é um exemplo só didático. Na vida real, imaginem, por exemplo, se a gente tivesse rodando alguma operação, vamos dizer, minerando Bitcoin. A gente poderia estar guardando alguma coisa que levaria horas para fazer uma conta matemática, e se essa conta matemática tivesse que ser feito de novo, a gente teria que fazer tudo de novo? Não, a gente já vê se isso está guardado e busca da memória o que já foi feito. Uma coisa interessante de pensar é, o dicionário não precisa ter só o valor do dicionário, né? A gente tem o índice e o valor dele pode ter qualquer coisa, assim como a lista podia ter listas dentro da lista, o dicionário pode ter listas dentro do dicionário, pode ter outros dicionários dentro, né? Então a gente poderia, por exemplo, guardar aqui não só a frase, né? Mas a gente poderia guardar, não sei, o tamanho da frase. Então agora dentro do dicionário eu vou estar botando uma lista. Vamos rodar isso aqui. Eu vou copiar isso aqui. Vocês veem que quando ele imprimiu a lista. Quer dizer, ele não imprimiu só isso aqui, porque ele rodou esse código. Ele imprimiu o que estava lá, que é o string, resultado da nova frase, e o tamanho dele que a gente mandou botar aqui. Né? Quando eu der quit aqui, ele vai mostrar para a gente que agora nossas frases digitadas está aqui, e o nosso dicionário, cada entrada nesse dicionário tem uma lista que tem o resultado e o tamanho dessa nova frase. Como é que a gente achou se uma chave estava dentro do dicionário? A gente usou if, chave, in, dicionário. Quando a gente faz isso, ele é esperto o suficiente para saber se a gente está querendo testar se uma determinada chave está dentro das chaves do dicionário, não que é dentro dos valores da chave, né? Aqui a gente tem a chave e aqui a gente tem o valor. Então a gente está procurando dentro das chaves quando a gente usa essa sintaxe aqui, ok? Importante mostrar que isso é diferente das listas, né? Vamos dar um exemplo aqui. 1, 2, 3, BDB, VVV. Vamos botar isso aqui numa lista, L1, e vamos criar um dicionário D1. Eu errei aqui, isso é uma lista, é dicionário, então tem que usar essa chavezinha aqui. Beleza, então tenho a minha lista L1 e tenho o meu dicionário D1. Tá? Se eu colocar 1 in L1, ele vai dizer que é verdade. Eu tenho o valor 1 como membro dessa lista. Se eu colocar 10 in L1, é falso, porque não tem o valor 10 nessa lista L1 aqui. Tá? Mas se eu colocar 1 in D1, ele vai dizer falso, porque eu não tenho nenhuma chave 1 in D1. Se eu colocar A, se eu colocar C em D1, ele vai dizer a verdade, porque eu tenho uma chave C em D1. Então vocês veem a diferença, na lista ele está vendo conteúdos, porque a lista só tem conteúdos, ela não tem chave e valor. O dicionário, como ele tem chave e valor, quando eu faço in, ele testa a chave e não o valor. Se eu fizer isso aqui, vocês reparem que a chave A tem o valor 1, 2, 3. Se eu faço 1, 2, 3 em dicionário 1 é falso, porque não existe chave 1, 2, 3. Só existe valor 1, 2, 3. Tá? Mas já se eu fizer C, aí sim existe. O A existe. O D também existe. Tá? Mas esse A aqui não é esse valor que está aqui dentro. Ele está olhando só a chave. Ele achou essa chave A. Tanto que se eu fizer D1 de A, o índice A de D1 identifica o conteúdo 1, 2, 3. O índice D identifica o conteúdo A, string A. Tá? Então é importante essa sutileza aí do in, que testa se tem um membro num conjunto, ele funciona diferente para a lista ou para o dicionário. Na lista testa o conteúdo, no dicionário testa as chaves.